Podcast. Meus irmãos e meus amigos, estamos de volta no CEADEB TV com o programa Direito à Luz da Bíblia. E no programa anterior a gente estava falando sobre os três poderes, uma discussão que está tendo, inclusive, no nosso país, concernente à indicação do ministro André Mendonça, e a indicação ela é feita pelo presidente da República e o Senado tem o dever de sabatinar para que o ministro, então, seja confirmado para o STF. E nós perguntamos sobre a dificuldade que está acontecendo no Brasil, se é por falta de uma lei mais clara, se é por falta de cumprir o dever de cada um, inclusive do próprio STF, de solicitar que a vaga seja preenchida, porque o STF ele consta 11 componentes, 11 ministros, e nós estamos vivendo um período já longo, só com 10 ministros. Direito à luz da Bíblia. Aqui no CEADEB TV. A lei deve ser cumprida, não sendo cumprida, nada acontece. Se a indicação é do presidente, porque o Senado está segurando e a imprensa, inclusive, trazendo outras ideias de que a indicação está sendo difícil porque o André Mendonça é evangélico. E também a gente, inclusive, dá a entender com a própria imprensa divulgando que o Davi Alcolumbre tem o indicado dele. Então, quem indica é o presidente ou é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Então, doutor Kleber, o primeiro programa nós paramos e ficou para o senhor, então, falar um pouco sobre este assunto. Na sequência, o doutor Cleovaldo. Veja bem, essa questão de aplicação do direito, ela passa, mais uma vez, como nós estamos aqui, direito à luz da Bíblia, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele já dizia que Deus ama a justiça. Isaías, capítulo 61, versículo 8, diz que Deus ama a justiça. E aí a gente volta àquele ponto inicial, a diferença entre norma e justiça, aquilo que realmente deve ser o justo. E Foucault, é um pensador francês, ele tem uma ideia interessante sobre o direito. Ele diz que o direito é uma ferramenta de controle social. E quem está no poder controla o direito e, por consequência, domina a sociedade. Parece que essa máxima ela é digerida por muitos pensamentos ideológicos no Brasil e no mundo, e com certeza se aparelhou toda a estrutura judiciária e normativa no Brasil com o objetivo de que, se dominando o direito, se controlar a sociedade. E aí você vê a aplicação da norma na prática. Segundo a sua inteligente ponderação, pastor Valdomiro, de fato, a regra de nomeação de um ministro do STF passa pela indicação do presidente da República, por um controle de qualidade do Senado Federal. Esse controle de qualidade acontece através de uma entrevista que é feita pelos senadores, e uma vez confirmado, aquele nome, de fato, ele é chancelado, empossado perante o STF. As colocações do Dr. Elinelson no programa anterior foram pertinentes. Quem não assistiu, volta lá no capítulo 1 e dá uma assistida para verificar. Mas na prática, pastor, o direito é assim. Tem uma ideia, uma máxima informal que vige sobre a justiça é cega. Ou seja, ela não deve ter lado, ela deve ser uma justiça para todos, igual, equitária e tal. Mas um determinado julgador, um certo dia, diz que a justiça é cega. E ele pega pelo braço e leva para onde quer. Seria mais ou menos isso. Ou seja, o julgador, aquele que está aplicando direito, ele é influenciado pelas
pelo seu pensamento ideológico, pela sua filosofia de vida, pela sua cultura, por seus interesses pessoais, que não deveria acontecer, mas nenhum julgador é isento na hora de aplicar a norma. No caso presente, da indicação específica para o cargo do STF, é evidente que a questão aí não é jurídica. A questão não é de interpretação da norma, a questão é política, até porque esse processo de indicação de membro do STF no Brasil é uma indicação política. Então, quem tem esse controle nas mãos da aplicação da norma, eles vão usando aquilo que está na lei ao seu interesse, ou ideológico, ou pessoal, ou cultural, seja lá o que for. O fato é que quem perde com isso, no dia a dia, é a sociedade brasileira. É o mundo jurídico. E é, inclusive, a própria noção do que é certo e que é errado. Porque no atual estado de coisas do nosso país, essa é uma visão pessoal, respeito quem pensa o contrário, nós vivemos não sei se foi o doutor Cleovaldo que colocou, o doutor Nelson, vivemos uma situação de absoluta insegurança jurídica. Sim. E isso talvez por quê? Porque até bem pouco tempo, eu falo bem pouco tempo, no meu tempo, ou seja, coisa de 20 anos atrás, no Brasil se valorizava muito, o doutor Cleovaldo colocou isso, o direito positivo, ou seja, o que está na lei é lei. O que está escrito é o que vale. É aquele negócio do fazendeiro, do tabaréu, que diz que é no fio do bigode. Está escrito, está dito, é o que vale. Só que com o passar do tempo, com essa interpretação aí do direito como ferramenta de domínio social, se passou a valorizar mais princípios do que norma. E isso não foi à toa. Isso foi uma estratégia inteligente. Quando o Dr. Cleovaldo colocou no primeiro capítulo sobre a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, e sobre esse manto aí, dignidade da pessoa humana se faz de tudo, não é? Se aplica o direito de todo jeito, eu posso tudo, se eu sou um juiz. Leia-se princípios até com subjetividade. E principalmente se eu sou um membro de uma corte que não tem recurso, que é o STF, em nome da dignidade da pessoa humana, eu decido tudo. Eu mudo tudo, eu transformo tudo, eu pego o que está escrito e digo que o que está escrito não vale, porque aquilo que está escrito agride a dignidade da pessoa humana. Então, sob essa égide, vale tudo. Mas, na prática, o que é que acontece? Absoluta insegurança jurídica. O Brasil, infelizmente, por conta dessa mudança drástica na visão do direito, vai pagar um alto preço, já está pagando alto preço, porque isso repercute na vida das pessoas, na mesa das pessoas. No momento em que você tira o poder da norma escrita, porque é isso que acontece no Brasil hoje, não vale mais o que está escrito. O que está escrito não vale mais. E isso qualquer operador de direito sabe do que eu estou dizendo. O que vale é aquilo que está na mente do julgador. Então ele tem um poder quase que tirânico de decidir o que é certo e o que é errado. Acima da vontade política de uma nação, que deveria ser dito pelo Congresso Nacional, é ele que cria a lei. Acima da execução dessa lei, o judiciário virou um monstro nessa harmonia de poderes no Brasil. E aí, quem tem seu dinheirinho para investir, não vem para o Brasil. Não vem para o Brasil. Megas empresas não têm coragem de investir num país que eu não tenho segurança jurídica, que eu não sei o que vai acontecer com os meus contratos, que eu vou investir meu dinheiro e eu não sei o que é que pode acontecer lá adiante. Então, isso repercute naturalmente em questões econômicas, financeiras, o pão da mesa, é o dia a dia do brasileiro. Então, quando a gente trata, o pastor levantou aqui uma questão, nomeação de um membro do STF. Isso devia ser simples. Isso devia ser algo natural. Deve ser. Quem governa tem o poder de indicar. E só por uma questão realmente de que aquela pessoa não estaria qualificada, ele não deveria ser nome. Isso é uma coisa natural. Não deveria nem ser assunto a ser discutido. Mas, no entanto, se criou uma polêmica. Por quê? Porque simplesmente não tem a quem você recorrer. Não tem a quem você recorrer no Brasil. E eu estou dizendo aqui como advogado. Quer dizer, o cidadão está ali sentado numa cadeira da comissão que deveria pautar e não pauta. E vai dar o quê? Até agora, nada. A quem eu vou recorrer? Dizem aí, entre aspas, né? Ao Papa. Só fazendo um adendo, é justamente na contramão da luz da Bíblia. Quando Jesus disse que não veio abirrogar, o que é abirrogar? Dá uma nova interpretação àquilo que está estabelecido. Jesus, ele disse, eu vim fazer cumprir. A lei que está estabelecida hoje, nós estamos vivendo um fenômeno da abirrogação judiciária, ou seja, o judiciário, o novo judiciário brasileiro, ele tem dado interpretações estranhas à lei positivada, aplicando novas formas
de execução daquela lei, e isso é o que está acontecendo justamente com essa indicação do Supremo, que tem um trâmite totalmente claro na lei, simples, como você disse, deve ser simples, mas ele tem sido distorcido, abirrogado, com interpretações estranhas e indo na contramão da luz da Bíblia, do que Jesus disse, que não veio abirrogar. Nós vivemos hoje um fenômeno de abirrogação generalizada até da Constituição. Doutor Clovaldo. É isso aí. Pastor, estava ouvindo aqui detidamente e coisa importante esse momento aqui, né? Mas eu quero recuperar, e peço licença ao pastor, para recuperar um texto bíblico que ele citou, e eu localizei aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 16, algo interessante que cabe, eu creio, nesse momento do nosso país. Diz assim: falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E a gente identifica aqui dois tipos de pessoas que torcem as escrituras, que torcem a lei. Primeiro, os indoutos. Os indoutos são aquelas pessoas simples, que têm um entendimento genérico das coisas, natural, e que não compreende as nuances da lei. Isso é um tipo de pessoas, indoutos. Mas existem os inconstantes. Eles podem ser doutos, podem ter estudado, pós-graduado, mestrado, PhD. Eles conhecem bem da lei, estão no topo da cadeia, mas mesmo assim eles torcem. E por que eles torcem? Aí o Salmo, de número 11, versículo 3, é um salmo que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, na verdade, já que os fundamentos foram alterados, o que é que pode fazer o justo? Então o problema do douto, que ele torce, é que ele muda o fundamento. Todo mundo sabe, como já foi dito aqui, pastor, que você tem um prazo, mas não tem prazo para a sabatina. É claro que tem. Qual é o prazo que tem? O razoável. O razoável. A duração razoável do processo. Aí, pastor e companheiros, a gente começa a notar o que está acontecendo aqui, o que acontece no judiciário em geral. É o que o advogado passa todos os anos e anos. Às vezes um processo de alvará, que duraria 6 meses, você leva 5, 6 anos. Uma justiça que demora já não é mais justiça. Né? Aí eu me lembro daquela senhora que enchia a paciência do juiz. Julgue minha causa? Julgue minha causa. Eu me lembro agora do presidente Bolsonaro. Rapaz, julgue esse negócio aí. Diga sim ou não. Mas diga alguma coisa. Deixa eu recorrer. E como disseram os companheiros, você vê aí os efeitos deletérios. Quer dizer, o STF já tiveram 2 ou mais julgamentos em que houve empate. Você tem vários membros do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, sem poder integrarem, e o Conselho pode parar, porque me parece que é o mínimo de 7, e já aposentou um, outro saiu. Quer dizer, um país emperrado por causa de um único homem. E aí eu até dou a devida vênia ao fato de que no país, o nosso direito, ele é um direito de freios e contrapesos. Né? Uhum. O presidente não pode tudo, o legislativo não pode tudo, mas também o judiciário não pode tudo. E hoje nós vivemos, alguém já disse assim, mais ou menos, eu vou emendar, a ditadura do judiciário. O judiciário parece que tem mais moral do que todo mundo. É ele quem diz sim ou não, e ajusta, e faz, e todo mundo provoca ele, e muitas vezes o próprio legislativo colabora com isso. Né? Os partidos nanicos, ao invés de vencerem no gogó, no argumento, eles vão até o judiciário e pegam uma liminar para tudo que precisa, ou quase tudo. Inclusive, doutor Clovaldo, o STF determinou ao Senado a abertura de uma CPI, mas não determina a sabatina do candidato. Pois é, exatamente. Então, essas distorções, nem o indouto ele vai entender, e nem o douto também vai entender. Olha, eu falei até que a gente não iria discutir muito, né? Mas acabou discutindo. Acabamos discutindo e chegamos aqui, eu acho que a conclusão que, na verdade, quem está segurando tudo isso aí é
o Davi Alcolumbre, né? Que poderia... Eu posso acrescentar, pastor? Eu acho que não só ele, mas também. Ele representa os que querem segurar. Porque nada é feito. A gente, para poder fazer alguma coisa numa estrutura política e social, a gente tem que ter um respaldo, né? Não, é claro, quando eu me refiro ele, porque de qualquer jeito A caneta. Competência é dele. a competência é dele, Verdade. né? E entendo que como a competência é dele, e aí não só ele, mas o presidente da República, o STF, os pastores, todos nós precisamos praticar a justiça de acordo como ela é, né? Inclusive não prejudicando A e nem B. E como nós já falamos aqui, desde que a competência de indicação é do presidente, não adianta um outro órgão querer, ou um outro nome, interferir com o objetivo de que quer indicar o que é do interesse dele, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo na imprensa. Então, a gente precisa ter esse cuidado e vamos esperar que em um próximo programa a gente fale muitas outras coisas, mas queremos agradecer a vocês que participaram desses 2 programas, né? E com a palavra, os senhores para mais algo que os senhores queiram acrescentar. Começando com o Dr. Kleber, que eu comecei com ele, né? Aí começando com ele para... Só ratificando aquilo que o Dr. Cleovaldo colocou acerca dessas 2 situações sobre a interpretação da lei, entre aspas, né? Ele fala dos indoutos e ele fala daqueles que distorcem, né, para deliberadamente fazer isso. Quando a gente erra por não saber, a gente até que tem a tranquilidade de que vai receber o perdão. A dificuldade é quando você erra deliberadamente, com o propósito de gerar algo que você já tem na sua consciência. Então, que nós possamos pedir misericórdia a Deus para que nosso país possa realmente tentar resgatar o direito de forma que ele seja efetivamente justo. E para ele ser justo, ele tem que ser um direito à luz da Bíblia. E que, inclusive, está na lei de Deus que aquilo que nós semeamos, a gente colhe. Então, se nós semeamos consciente, com certeza a colheita vai vir também. E aí é onde está o perigo. É grande. Doutor Cleovaldo. Primeiro, agradecer a Deus, pastor. Estou honrado de estar aqui perante o senhor, perante os colegas, doutor Kleber, doutor Elinelson, e fechar com um texto bíblico, porque é direito à luz da Bíblia. E é Paulo quem diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre aqueles que detêm a verdade por meio da injustiça. Eles prendem a verdade, mas por meios injustos, como acontece. E eu tenho certeza que nosso Deus, ele é justo e a justiça vai prevalecer no nosso país. Doutor Elinelson. Mais uma vez, agradecendo ao pastor Valdomiro por esse tempo de grande crescimento para nós, agradecer ao Dr. Kleber Couto, Dr. Cleovaldo. Foi uma honra a gente poder discutir nessas considerações finais. Esses 2 primeiros programas demonstram o que é o direito à luz da Bíblia, o que vai ser esse podcast. Você sabe como começa, tem um roteiro, mas os desdobramentos a gente não sabe como vão ser, porque os temas são de fato fustigantes, instigantes, fazem com que nós venhamos a pensar à luz da Bíblia. E aí, remetendo ao que nós temos como princípio para cada um de nós de aplicação, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por estas coisas. A licitude nas leis estabelecidas pelo homem não é a base, não é o pilar, não é o nosso norte. O nosso norte é a conveniência daquilo que está na palavra. E daí a única forma de nos mantermos equilibrados, seja no exercício do direito, no exercício jurídico, ou em quaisquer outras práticas, quer comais ou quer bebais, tudo façais para a honra e glória do nome do Senhor, nós precisamos estar balizados, instituídos, fundamentados na Bíblia. Esse é o objetivo desse podcast, desse programa na CEADEB TV, e eu convido a todos os ouvintes para que nos próximos programas teremos temas assim bastante contemporâneos que serão discutidos, e agradecer a Deus pela oportunidade de podermos ser nessa geração operadores do direito que caminham à luz da Bíblia, que têm princípios não subjetivos, mas princípios fundamentais da palavra,
orientados por sacerdote, por um líder que também vive e exerce a sua liderança à luz da Bíblia. Então, nossa gratidão, nosso reconhecimento e o muito obrigado, pastor Valdomiro, muito obrigado, colegas. Até a próxima. Meus irmãos e meus amigos, olha, muito obrigado. Deus continue guardando a todos vocês, a família de cada um. E lembrando, permaneça no CEADEB TV, que com certeza mais bênçãos de Deus vêm também para todos nós. Um abraço e até o próximo programa. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.